familiares, enfrentamos esse dilúvio que está caindo sobre a nossa cidade, né? Não só sobre aqui, tantas outras, mas nos dispusemos a chegar até aqui. Chegar até aqui exige de nós é desafiador, porque quando deixamos para trás, quando nós deixamos, olhamos para trás e vemos assim, puxa vida, quantas vezes, né, que eu poderia ter ido e não fui, quantas vezes que eu perdi a oportunidade, hoje em dia eu já não perco mais. Hoje eu aproveito a oportunidade que me é dada e chego até a casa. Hoje eu recebi um vídeo de manhã, se eu não me engano acho que foi hoje, o Márcio me mandou, outras pessoas também me mandaram, sobre estar na casa espírita, né? Interessantíssima mensagem, porque a gente já está habituado. Quem frequenta, é trabalhador da casa espírita, para nós é um fato corriqueiro, né? Nós estamos habituados a chegar até aqui, mas às vezes a gente não para pensar, porque quantas e quantas vezes a gente pensa, né? Ou pode nos ocorrer no pensamento, puxa vida, né? Nossa, já vou tanto na casa, um dia que eu faltar não vai fazer falta. Um a mais, um a menos, né? Vou 5, 6 vezes, vou com frequência, um que eu faltar, não vai fazer falta. Puxa vida, mas faz. Não é porque aqui, quando nós chegamos aqui, os espíritos nos encontram aqui, porque Deus está aqui, porque Jesus está aqui. Não, os espíritos estão conosco o tempo todo, os nossos protetores estão conosco o tempo todo. Jesus, o tempo todo que nós estamos ao seu lado, Ele não arreda pé. Deus, nós somos essa centelha divina, então também aonde nós vamos, Deus está conosco. A questão não é essa. A questão é que quando a gente chega aqui, veja só, essa é a primeira palestra, a primeira conversa nossa do ano, né? Quando a gente chega aqui, a gente revê os amigos, a gente se aconchega um nos braços dos outros, né? Gostoso quando eu chego aqui, eu recebo um abraço. Às vezes tem gente que eu fico sem ver, só encontro quando venho aqui no Caminho de Luz, outros tantos eu encontro aí no meu dia a dia, mas quando a gente se reúne aqui, a gente se apoia uns nos outros. Os espíritos, obviamente, estão aqui trabalhando, preparando o lugar, né? Fortalecendo, depositando os fluidos necessários. Cada um de nós que chega aqui será tocado de alguma forma, em algum momento dessa palestra, alguma frase que nós falaremos, haverá de chamar a atenção de um, de outro, sem que eu saiba a história de ninguém, mas de alguma forma nós somos tocados, porque os espíritos vão nos direcionando, né? Nos direcionando, e a hora que nós nos ligamos ao trabalho, efetivamente, quando eu chego aqui na casa espírita, seja ela o horário que for, mas eu me conecto com o trabalho me alcança de alguma forma. Então é importantíssimo que nós cheguemos até aqui, é importantíssimo que nós nos vençamos a nós mesmos, sejamos corajosos o suficiente para chegar até aqui, e chegando até aqui, participar do trabalho. Eu costumo falar que cada vez que a gente cruza a soleira lá da porta, cada vez que a gente atravessa a soleira da porta, somos mais um trabalhador. Aqui não existe palestrante e os que ouvem a palestra. Aqui todos nós, de alguma forma, de algum momento, somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que chegam no finalzinho, mas que se executar bem o seu trabalho, haverá de receber o seu salário no final. Então sejamos esses bons trabalhadores, sejamos aqueles que expandem o coração para absorver melhor as palavras que muitas vezes nós nos preparamos, mas a intuição funciona, a nossa mediunidade funciona, então nós muitas vezes damos voz a esses espíritos que aqui estão também, que têm esse ofício no plano espiritual, e que nós possamos aproveitar, começando, né, com quem primeiro ouve, que é a minha orelhinha, que é a que está mais perto aqui da minha boca, e para todos, desde os pequeninos que estão lá nas salas, para todos nós. O assunto da noite de hoje às vezes dá a impressão, né, que todas as vezes a gente abre o Evangelho, ou vai cair em perdão, ou vai cair em amor ao próximo, ou em caridade, ou em indulgência, não é assim? Começa a testar lá, vocês fazem Evangelho no Lar, todo mundo faz Evangelho no Lar, quem segue o Evangelho, abre lá, aí dá uma impressão, só quando cai na moral estranha que a gente estranha um pouco, né? Que a gente fica
requer da gente ali, a gente fica, mas precisa estudar com bastante profundidade. Caso contrário, toda vez que a gente abre, puxa, fala uma dessas coisas. Eu desconfio, tenho cá para mim, que é porque a gente precisa aprender. Eu não sei o que vocês acham, mas eu entendo que é porque a gente precisa aprender. Quando eu abri essa lição para ler, uma vez mais, e me atentei às palavras aqui daqueles espíritos que ditaram ao Kardec esses trechos, tanto Paulo, quanto José, quanto o espírito protetor e o outro lá em Bordeaux, acho que é Defetre o nome dele, se eu não me engano, eles vão falar bastante a respeito do perdão. Cada um, como num prisma, cada um vai dar o quantum que tem, o quantum interior, o quantum da sua memória, o quantum do seu animismo ao mesmo assunto. Então Paulo vai dizer para nós, e eles dão os paradigmas altos, hein? Então é por isso, a gente precisa estudar o Evangelho, porque o Evangelho é aqui, ó, é o topo da colina, é o Monte Everest para a gente. Paulo diz assim para nós que o perdão é libertador, isso a gente já sabe. Não tem coisa que mais a gente veja na face da terra, são frases de autoajuda dizendo que a gente precisa se perdoar para se libertar, não é assim? Como se fosse um passe de mágica. Perdoa que você se liberta. Vai que esse é o caminho. Não é tão simples assim. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. E exige de nós uma boa vontade. Então Paulo diz assim para nós que quando nós perdoamos, nós precisamos nós precisamos efetivar esse sentimento. Não basta só perdoar. A gente precisa lançar sobre o acontecimento um véu espesso. Olha só que coisa. Eu fiquei pensando, né? Puxa vida. Quantas vezes que a gente não fala aquela frase assim: eu perdoei, mas não esqueci. Aí a gente escuta muitas vezes assim, claro que não esquece, porque não é problema de memória. É um acontecimento da sua vida, por isso que a gente se recorda. Aí alguns nos indicam um caminho também bem interessante, que fala assim: mas perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar daquilo que te aconteceu sem vibrar negativamente. Olha que interessante. Difícil a gente conseguir lembrar de algo que nos fez tão mal sem vibrar nessa faixa ainda vibratória de sintonia que nós estamos. E aí Paulo acaba com tudo isso e fala assim: perdoar é lançar um véu espesso sobre aquilo que aconteceu. Não satisfeito, o Espírito José nos diz assim, que é para nós sermos severos conosco e indulgente com aqueles que nos ofendeu. Ai, ai, ai. Como é que faz isso? Se é tão mais fácil a gente culpar o outro pelos nossos perrengues, se é tão mais fácil nós culparmos terceiros pelos nossos passos maldados, se é tão mais fácil culpar o outro que me ofende, não é? Puxa vida, Gabriela, além de eu levar um xingão, eu ainda tenho que esquecer e ser severo comigo. Mas fulano que falou de mim, fulano que fez intriga aí com o meu nome, fulano que me fez todo mal, e eu é que tenho que reconhecer. É duro, né? É duro. O Evangelho, ele é carregado de lições de engrandecimento, de evolução. Ele não é carregado de lições de muitas vezes, quando nós adulamos os nossos filhos ali, né? Ele não é carregado de lições que nos passa a mão na cabeça a fim de que nós continuemos a sermos esses homens velhos que nós somos. Não, 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 não. O Evangelho é carregado de lições que quer transformar o homem velho em homem novo. Melhor dizendo, fazer com que o homem velho ceda o espaço ao homem novo. Aí vem o Espírito Protetor e ratifica o que os outros dois falaram. Mesma coisa. E o quarto que fala sobre o perdão e a indulgência. Sede indulgente. Um deles aqui vai dizer assim, que não basta que a gente perdoe só a pessoa.
Se um já falou que a gente tem que lançar o fel pesado, o outro fala que não basta que a gente perdoa, esse aqui fala não basta que a gente perdoa, nós ainda devemos, de toda forma, não é proteger, mas essa é a indulgência, é sermos indulgentes com aqueles que nos feriram. E o que é esse ser indulgente que ele nos pede? Que nós o desculpemos a todo preço. Que quando levantado alguma coisa contra aquela pessoa, sejamos aqueles que protegem. Eita, que a lição só fica mais difícil. Ela não melhora em tempo algum, ela vai só aumentando a nossa dificuldade. Aí diz isso para nós, então, pelo amor de Deus, eu tenho que esquecer, eu tenho que amar, aí eu tenho que ser indulgente a ponto de defender aquele que me caluniou. Às vezes é um catiço de pessoa, mas eu tenho que dizer, não, ele devia estar no mau dia para estar te feito isso, né? Não estava bem, está passando por problemas, porque diz que não é qualquer desculpa que a gente pode dar, a gente tem que dar desculpa plausível ainda, tem que chamar ali o ator que habita em nós e ainda dar desculpa plausível. Indulgência, tratai todos com indulgência. A gente fala lá, né, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja só a expressão assim como, né? Do mesmo jeito que eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Então vamos pensar aqui, se eu fosse advogar em causa própria, eu toda lascada lá no umbral, tendo que responder por todas as minhas falhas, etc e tal, o André Luiz, né? Vamos lembrar do André Luiz, a gente se coloca no lugar dele, e eu ajoelhada lá, aquele monte de espírito afim aqui ao meu lado, e eu vou ter que falar, Pai eterno, me perdoa por tudo que eu já fiz de mais errado, me perdoa, eu quero caminhar para a luz, etc e tal. Poxa vida, né? E aquela raminha de cebola, igual a história da sogra de Pedro, que um dia eu conto, hoje eu não vou contar. Como é que eu faço? E a gente não vai pedir que Deus seja todo Pai de misericórdia, amor e indulgência conosco? E Deus não é indulgente, Deus é misericordioso, é amor. Nós precisamos desenvolver em nós esse sentimento. Mas a gente não vai pedir isso para a gente? Na mesma medida a gente vai ter que fazer isso pelos outros. Aí vamos nessa caminhada aí dos Espíritos nos exigindo cada vez mais, né? Cada vez mais. E a gente já vai lembrar lá o que Jesus falou para Pedro e para Tiago lá em Jerusalém. Aí então eles nos pedem a indulgência, o amor, o véu, nos pedem também para que sejamos, falei já no começo, severos conosco. Severo, duro a ponto de lapidarmos os nossos sentimentos, muitas vezes à custa de lágrimas, à custa do sofrimento, que é uma tremenda de uma professora, para que nós sejamos cada vez mais aquele que oferece a outra face, aquele que quando nos é pedido 10, a gente dá 100, que quando nos pedirem para caminhar 20, a gente caminha 200. Mas Gabriela, o que é isso? Quando aqueles que nos ofendem nos tira a paz que não é nossa, pois a paz, se ela fosse efetivamente nossa, ela não seria tirada. Mas quando aqueles que nos ofendem nos provocam tamanho torpor, que nós ofereçamos a segunda face, a outra face. Gabriela, então é para eu virar e deixar da bolacha no meu outro lado do rosto? Não, que nós sejamos aqueles que oferecem a face do amor, que oferecem a caridade em primeiro plano, que oferece, em suma, tudo aquilo que resume o maior mandamento, o amor. Meu Deus do céu, mas assim ficou complicado. Aí agora eu já falei, né, o que os Espíritos nos dizem aqui, o que a gente precisa fazer. E a gente precisa. Em algum dia, de alguma sorte, nós vamos atingir esse patamar. Gabriel, para mim não dá não. Se for para ser assim, eu já desisto hoje dessa história de ser espírita.
Eu vou para qualquer outro canto, eu não venho mais, não vou na igreja, não vou no templo judaico, não vou não. Se tiver que fazer esse esforço. Mas aí a gente aprende o seguinte, que muitas vezes as nossas lutas e o nosso vencer a si mesmo começa com uma obrigação. A obrigação. Eu vou obrigado ao centro no começo. Por quê? Porque eu preciso fazer um tratamento. Por quê? Porque eu estou extremamente obsidiado por mim mesmo. Hoje eu falava isso para minha filha. Eu falei assim, vamos lá, vamos, né? Amanhã vai fazer palestra, vamos tomar paciência. Não vou. Falei, puxa vida, não custa nada. Ela não pode saber que eu estou falando dela, e o duro é que está gravando, né? Não vou. Eu falei, vamos dar chance para esses irmãozinhos que estão te acompanhando. Ela falou, todos os que têm o nome Lara. Que agora pior, eu ainda falei o nome dela, né? Ela falou, não adianta, todos eles têm o mesmo nome, porque sou eu mesma. Eu falei, então vamos lá curar essa auto-obsessão. Mas nem isso foi suficiente para trazer de lá. Então a gente faz as preces, né? Uma hora que venha. Mas aí, se viesse comigo hoje, viria obrigada, porque não queria vir. E nós chegamos aqui assim. Eu quero que sempre tem um que vai levantar a mão, né? Quem é que vem aqui a primeira vez porque está feliz, alegre, contente, saltitante com a vida? Hoje ela não está, mas teve uma vez que já teve alguém que levantou a mão. Eu vim, eu fiquei tão feliz com isso. A gente vem aqui no começo porque está sofrendo as bolas. A gente vem procurar Deus nas piores horas da nossa vida. A gente vem procurar o remédio quando a gente está doente. E aí a gente vai aprender que o remédio não é mais remédio, é a minha cura. E a minha cura muitas vezes vai ajudar a cura de outros tantos. Então a gente chega aqui desse jeito, e a gente não precisa ter vergonha de dizer, vou obrigada. Venho muitas vezes, aí a gente acha que só porque a gente está assistindo, mas quantas e quantas vezes a gente olha o tempo de hoje e fala assim, não vou dar passe não, vou ficar aqui em casa descansando. Então a gente vem por obrigação, porque sabe que se não vier, faia, né? Aí a gente junta os caquinhos, levanta e vai. Aí chega aqui, dá uma melhorada, fala, cheguei, estou me sentindo bem. Então a gente vem no começo obrigado. Passa um instantinho, coisa aí pouca, de uns, sei lá, às vezes 1, 2, 3 encarnações, a gente começa a vir pelo dever. Que a gente já se sente grato ao plano espiritual, a Deus, a Jesus, ao guia protetor, a alguém, e fala, não, é meu dever como filha de Deus, como seguidora do Mestre Jesus, eu vou lá e vou dividir com todos o pouquinho que eu estou estudando, eu vou lá dividir com todos o passe, a minha energia, e eu venho com esse sentimento, e eu saio daqui, a primeira frase que eu falo é, cumpri o meu dever. Dali mais um tanto outros de encarnação, a gente vai chegar aqui, alguém imagina? Um amor. A gente vai amar estar aqui dentro. A gente vai amar poder chegar até aqui e trocar com os colegas, com os irmãos de caminhada, já não são mais colegas, são irmãos de caminhada, unidos no mesmo ideal, embora com ideias diferentes, mas unidos no mesmo ideal, a promover o bem em relação àqueles que aqui chegam, a acolher, a trabalhar, a aplicar o passe, e aí o amor é a nossa força motriz. Não é diferente com o perdão. Sendo o perdão uma expressão do amor. No começo, eu sinto muito dizer a todos vocês, é por obrigação mesmo. Não está aqui. Se o Evangelho para nós, se o resumo dos 10 mandamentos, né, nos 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, encerra todo o ensinamento em duas citações do Mestre Jesus. O Evangelho é a expressão, é a didática de como amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então aqui é a nossa cartilha, aqui é aquela tábua, sabe quando a gente, eu vejo aqueles maratonistas, né? Eu sou super fã de maratona, porque eu fico impressionada como é que um ser humano
consegue correr aquele bocado de quilômetros, se eu não me engano é 43, 44, 45, 46, 47, é um monte de quilômetro. E não satisfeita no final, eles ainda dão uns tiros assim, que eu não consigo nem dar no começo, quiçá no final daqueles 40 e tantos quilômetros. Mas eles miram aquela linha de chegada lá, e deve dar mesmo, né? Eu penso aqui que deve dar um vigor ali, uma renovação. Eu já estou estrupiada no sofá vendo, e aquela gente dá uma arrancada que eu falo, misericórdia, vai desfalecer do lado de lá. Mas nós devemos olhar o Evangelho assim, ó, é aquela nossa linha de chegada ali. O dia que a gente cumprir 10 de 10 aqui, completar todos, aí a gente, ó, Haroldo diz que demora mais ou menos aí para a gente compreender a codificação, uns 3, 4 mil anos. A gente está perto, porque a gente já começou, né? Que a gente podia nem ter começado ainda. Eu sou super otimista. Já começamos, agora quanto tempo? Então, se esse é o nosso maior código moral, aí a gente, observando esses ensinamentos dos Espíritos, e que a gente acha mesmo que é bem dificinho mesmo, a gente olhar aquele lá que esbufeteou a gente, ter que olhar, jogar um véu lá, o que humilhou, o que gritou, o que espizinhou, o que tirou a vida do nosso ente querido, ou qualquer outra coisa, jogar um véu espesso, ser indulgente, amar, não, é muita coisa. O que eu consigo mesmo hoje, por pura obrigação, perdoar. Eu vou perdoar porque é o que dá para eu fazer. Eu vou perdoar porque eu já sei que se não for assim, não dá para ser de outro jeito. Aqueles que nos atravancam o caminho, aqueles que ficam ali, que desejam o nosso mal, porque muitas vezes a gente fala assim, eu perdoei, mas basta a pessoa levar um tombinho, a gente fala, falei que aquilo não prestava, vocês não me deram confiança, né? Não presta. Então não. Então a gente vai começar por obrigação. Como é que a gente aprende uma lição? Repetindo, repetindo, repetindo. Eu admiro os professores, eu sempre falei isso. Porque professor não tem que ter paciência, professor tem que ter um sentimento extracorpóreo. Principalmente os dos pequenininhos, para ensinar a escrever. Imagina, gente, pelo amor de Deus. Criança faz, aí erra, aí faz, aí erra. E nós somos esses pequeninos. Então a gente vai começar ali, ó, na marra. Sabe aquele parente difícil? Que de domingo a gente não quer se reunir para não ter que encontrar aquele cidadão ou aquela cidadã? E quando não tem, a gente não enxerga ninguém com esse perfil, somos nós, né? O difícil para todo mundo somos nós. Então vamos lá, aquele parente difícil que muitas vezes a gente fala, não vou reunir porque vai estar lá aquela pessoa. Então a gente começa ali, ó, todo dia, filho de Deus que nem eu, irmão de Jesus, eu preciso, eu vou. E aí desabrocha. Aí eu consegui perdoar. Aí foi a obrigação. Aí eu comecei a compreender aquilo que eu digo assim, não vamos fazer os espíritos perder tempo com a gente, né? Não vamos fazer Jesus ficar ali, né? Porque Jesus ele planta, mas do mesmo jeito que o semeador, Jesus espera, desde quando nós vamos passando pelos solos áridos lá, até chegarmos naquele que frutifica, dá flores, etc e tal. Mas vamos começar a ajudar, ajuda Jesus para Jesus ajudar a gente, né? Eu falo isso para meus filhos, me ajuda aí para eu poder ajudar vocês, vamos lá, né? Questão de troca, parceria. Então vamos lá, a gente começa nessa obrigação diária e constante. Diária e constante. Fixa o horizonte. A liberdade, o perdão, ele realmente traz a liberdade. Ele tira das suas costas, porque a pessoa já agiu contra nós, ó quanto tempo. Imagina, não dá sossego, né? Não dá sossego pra gente. Aí a gente fica relembrando e sofrendo, relembrando e sofrendo. Quando a gente menos perceber, nós vamos estar perdoando, porque nós já nos sentimos na condição, é um dever da nossa parte. Puxa vida, eu já estudei, eu já sei, eu vou lá, eu escuto, mas é uma coisa que começa a se tornar automática. Automática. Quando eu menos perceber, eu estou perdoando com um amor. Aí o fato que aconteceu lá atrás não vai mais me causar dor. O fato que aconteceu lá atrás
não vai mais chegar à minha mente, porque eu vou estar olhando lá para frente, lá na linha de chegada, onde eu quero estar. Aí aquele que me machucou, e que muitas vezes eu dei muita matéria para ele fazer isso para mim. Nós não somos inocentes, né? Aquele que me machucou hoje é o irmão que caminha ao meu lado, precisando do meu apoio, do meu amparo. Amanhã ele será aquele que me amparará, porque a vida é assim, né? Nós chegamos aqui no teatro da vida, tantas e quantas vezes, e cada hora nós encarnamos num personagem diferente, mas sempre nos mesmos cenários, sempre no mesmo lugar, a fim de que todos nós cumpramos com os nossos deveres. Quando nós alcançarmos lá na frente o amor, será para nós a nossa maior redenção, porque aí nos olharemos uns aos outros como esses verdadeiros irmãos. Então, pensando em tudo que nós falamos na noite de hoje, o perdoar liberta sim. O perdoar exige de nós. Então que nós sejamos cada vez mais exigentes com nós mesmos. Cada vez mais que nós olhemos lá na linha de chegada e perguntemos o que nós estamos fazendo aqui. Se já sabemos que a chave de tudo isso é o amor, não é porque o Evangelho é repetitivo nesse aspecto. Não é porque o Evangelho fala o tempo todo sobre perdão, amor ao próximo, indulgência, paciência e todos esses outros ensinamentos de Jesus. É porque todos esses ensinamentos de Jesus encerram a mesma ideia. Enquanto nós não nos amarmos, nós não sairemos do mesmo lugar. Enquanto nós não desenvolvermos uns pelos outros esse verdadeiro sentimento fraterno, nós não teremos condições de ser indulgentes. Como é que a gente vai perdoar se a gente não perdoa a si mesmo pelas nossas falhas? Quantas vezes nos encarceramos dentro das nossas culpas, dentro dos nossos remorsos, sem tomarmos um pingo de atitude? Nos vitimizamos, nos colocamos na posição de vítima da vida, de vítima do mundo, vítima de Deus, que tudo acontece comigo. E não é assim, não é assim. Quando nós olhamos para nós, no sentido de nos enxergarmos como criaturas divinas, procuradores do Pai aqui na terra, começaremos a enxergar aquilo que nós temos que fazer. E o que nós temos que fazer? Arregaçar as mangas, sair da comodidade da nossa situação, olharmos todos aqueles que estão, olharmos para todos os que estão ao nosso redor, todos, absolutamente todos, sem exceção, começando conosco mesmo, a partir do primeiro que está ao nosso lado, e nos reconheçamos irmãos. Porque se não for assim, a gente não avança. Aí a gente fica igual soldado marcando passo, fica ali, amassando barro e não sai do lugar. Então a lição do Evangelho, ao falar do perdão e da indulgência, nada mais nos diz e nada menos nos diz que é para lá que nós devemos nos encaminhar, com dificuldades no começo, reconhecendo que muitas vezes a gente vai perdoar, mas não vai querer conviver com aquela pessoa, reconhecendo que muitas vezes a gente vai perdoar, mas que quantas e quantas vezes que essa lembrança aparecer dentro de nós, ela ainda vai nos machucar, mas é no dia seguinte dar a segunda chance para nós mesmos, e no terceiro dia dar a segunda chance para aquela pessoa. Perdoar não é sinônimo de confiar. Perdoar não é sinônimo de muitas vezes desculpas que nós damos a nós mesmos. Perdoar é olhar aquele que acompanha conosco de perto a nossa história com amor. Quando tudo se fizer difícil, a gente pensa assim: o que é que será que Jesus faria no meu lugar? E aí Jesus fala para Pedro e para Tiago, lá em Jerusalém, porque Jesus já estava falando, para nós encerrarmos, Jesus já estava começando a chamar bastante atenção. E obviamente foi uma atenção negativa que ele chamou para si mesmo, né? Então muitos diziam que ele era filho do demônio, que ele era o demônio, e Pedro, sempre muito rústico, para não dizer uma outra palavra, defendia com argumentos ferozes, etc e tal. Pedro e Tiago. Aí Jesus chama eles de canto e fala assim: não é assim não, queridos, assim não,
Mas mestre, como é que a gente faz? Eles estão ofendendo, eles estão te maltratando, eles estão falando pelas suas costas. Ele falou: em que momento você acha que eles me ofendem? E vocês me veem retrucando? Vocês continuam me vendo trabalhando e falando e trabalhando. Jesus vivificava esse amor mais puro que nós tivemos aqui entre nós. E aí Jesus então fala aquela célebre frase que a gente não pode deixar de esquecer: perdoa 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá uma conta fácil aí, não dá? Para cada ofensa. Não é uma, ou não são todas as ofensas a gente perdoa. Não. Para cada ofensa que alguém imputar, 70 vezes 7 vezes. Aí a história do manto, da túnica, caminhar 2 é para caminhar 20. Sejamos mais, façamos mais, porque o Mestre Jesus não espera nada de nós, senão o nosso melhor. Então que todos nós nessa noite possamos voltar para a nossa casa, pelo menos com o pensamento começando a querer enfarruscar. O que será que é para eu aprender? O que é que está me prendendo a mim mesmo que não me deixa ir adiante? Será então a obrigação do perdão, para que ele se transforme no perdão dever e num terceiro plano, no perdão amor? E aí as coisas começam a se modificar frente aos nossos olhos. Tenhamos todos a consciência de que, querendo ou não, contribuindo ou não, nós haveremos de evoluir. Quando nós deixamos de contribuir, a lei do progresso nos arremete para frente. E aí a gente aprende que a gente precisa movimentar as nossas estruturas. Então hoje eu posso até sentar na beira do caminho, mas uma hora o caminho vai dar aquela sacudida e vai me jogar adiante. Então, para que ficar esperando isso? Façamos hoje, não é amanhã, até hoje. Vamos começar agora. Se a gente tem aí mais não sei quantos mil anos, sabe lá quantos mil anos para atingirmos essa evolução, para sairmos de um planeta e irmos para outro, sairmos de um mundo para irmos avançar para um mundo melhor? Então vamos começar hoje. Transformar aqui, fazer a nossa transformação. E eu tenho a certeza absoluta que nós não haveremos de falir. Tenhamos todos uma excelente semana pela frente, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos abençoe, que nos acompanhe aonde quer que nós estejamos. Que nós nessa noite possamos vibrar os nossos melhores